Portanto, neste quadro do nosso projeto de intervenção da atividade rural, achamos importante fazer esta pequena sessão. É evidente que, neste momento, nesta fase do campeonato, ainda há grandes orientações do quadro comunitário de apoio. Portanto, hoje não vamos falar, certamente, de detalhes, de financiamentos, de onde é que porcentagens, essas coisas todas, mas é o momento de falarmos da política que está prevista para os próximos anos, de vos sensibilizar eventualmente a criar alguns espaços, ou vocês a prepararem projetos para aqueles que entenderem importante avançar com algumas iniciativas económicas e, enfim, debatermos eventualmente alguma estratégia aqui para esta região. Mas disto, o Carlos Ribeiro irá nos falar mais em pormenor. Eu só quero terminar de novo agradecendo a vossa presença e espero que seja proveitosa esta noite aqui, está bem? Obrigadinho, Carlos. Tens a bola, já vamos. A bola é nossa. Muito obrigado pela vossa presença e participação. Eu diria que o melhor das coisas é passarmos de imediato ao que nos interessa, que é, no essencial, conversarmos sobre que projetos na área da agricultura e do desenvolvimento rural podem e devem ser incentivados, estimulados a partir deste novo quadro de apoio que nos vai surgir de uma forma mais completa, mais precisa, dentro de pouco tempo, mas aquela velha história de começarmos a preparar as coisas atempadamente e procurarmos definir com o devido tempo aquilo que poderão ser projetos de interesse não só individual das pessoas, das famílias, mas também das freguesias e do próprio território das Fraldas do Marão, é aquilo que nós estamos a começar aqui hoje. Estamos só a lançar um conjunto de temas de debate, de reflexão e de definição para o futuro que certamente virão a encontrar apoios, formas de serem viabilizados, quer por via da energia, da capacidade de cada um dos produtores, mas também por via do financiamento público, porque ele está pensado exatamente também para que os territórios evoluam, cresçam, melhorem, e portanto essa é a lógica da nossa sessão de hoje. Aquilo que eu vou sugerir é que numa primeira volta se enuncie um bocadinho o ponto de partida para esta conversa, e vou pedir aos nossos caríssimos oradores que o façam de uma forma sucinta. Daremos a palavra rapidamente a quem está na sala para referir ou mencionar projetos que tenham na cabeça ou que já tenham em andamento ou que queiram ou admitam que devam avançar aqui nas Fraldas do Marão, e voltaremos do nosso lado a avançar e a adentrar com alguma reflexão sobre aquilo que terá sido dito, e, portanto, a intenção é que conversemos e que dialoguemos sobre os objetivos associados ao desenvolvimento sustentável nas Fraldas do Marão. Daria a palavra, dar a palavra à direita pode ser mal interpretado e peço-vos perdão, porque isto, mas na verdade as posições geográficas são neutras, e daria a palavra então ao Dr. André para iniciar então este pequeno ciclo introdutório dos nossos temas. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Antes de mais, quero dizer que é um grande prazer estar aqui e dizer que esta é uma iniciativa de grande valor, e por isso quero dar os parabéns à CLAP pelo trabalho que tem desenvolvido, não só neste projeto em específico, mas por toda a importância que tem tido no desenvolvimento local, em várias dimensões, não só na vertente económica, mas obviamente, como todos sabemos, também na parte social, que entendo eu que são indissociáveis e que não podemos estar aqui a criar um gap entre as dois universos. Quero começar por dizer, pronto, já foi aqui dito que efetivamente estamos aqui a ter um trabalho um pouco ingrato, um pouco inglório, na medida em que, quando vamos falar de financiamento, ao abrigo do novo quadro comunitário, há muita coisa para definir, há muita incerteza. Nós temos um quadro geral, umas diretrizes gerais sobre o que é que se pretende apoiar, mas ainda falta saber aquelas que são as propostas concretas, as linhas concretas, onde podemos ir a obter um determinado financiamento.
Mas, para além disto, acho que há muito a dizer sobre projetos agrícolas e projetos rurais que devem ser analisados por nós e, acima de tudo, devem ser assumidos como uma suma importância para a nossa região. Não só para as Fraldas do Marão, eu diria para todo o Concelho de Amarante, para muitas regiões que nós conhecemos, mas há uma reflexão que nós temos que fazer sobre aquela que é a nossa região e que temos que assumir. É inegável a importância que os projetos agrícolas têm no desenvolvimento económico. É inegável. E se há coisa que nós não podemos fazer é desperdiçar uma boa aprendizagem que tivemos num período de crise. E a crise que nós passamos ainda hoje serviu para aprendermos muitas coisas. E uma das coisas que pelo menos foi claro, acho que para quase todos nós, foi os erros que nós no passado tivemos ao desvalorizar a maior parte do setor primário. Isto foi um erro, foi mal pensado, foi mal estudado, foi mal protegido, foi desvalorizado e hoje em dia estamos a pagar um preço alto por tudo isso. A crise alertou-nos para isso, as coisas vieram ter connosco da pior maneira e fez com que muitas pessoas e muitas entidades voltassem a olhar para o setor primário de uma maneira que não estavam a olhar até então. Então agora chega a nossa parte de nós fazermos a nossa reflexão e dizermos o que é que nós, para esta região, podemos e não podemos fazer. E uma das primeiras coisas que acho que é importante salientar é que em qualquer projeto, a parte do financiamento, a parte do investimento é uma parte crucial, porque sem investimento nós dificilmente conseguimos chegar a algum lugar. Mas estamos longe, muito longe, de poder pensar que o investimento é tudo num determinado projeto. E digo isto com uma nova importância, porque nós já passamos por muitos quadros comunitários. E se há coisa que nós também podemos analisar nos quadros comunitários é que nós fomos muito bons, ao longo de muitos anos, a desperdiçar oportunidades de alavancar projetos estruturantes para as nossas regiões. Nós conseguimos fazer investimentos que hoje em dia representam custos para nós e não oportunidades de desenvolvimento. E isto é um grande peso para toda a região e para toda a sociedade. Então, se obter financiamento é uma coisa boa, ela pode também ser um perigo e é claramente insuficiente para ditar o desenvolvimento de um bom negócio e o desenvolvimento de um determinado setor. Portanto, nós temos que ir muito além disto. Enquanto representante da Câmara Municipal de Amarante, aquilo que é importante realçar do papel da Câmara é que nós temos que estudar muito bem quais são os papéis dos diferentes agentes económicos que nós temos. Temos aqui representados alguns, a Câmara é um deles, obviamente, com uma suma importância, mas, acima de tudo, é um parceiro. É uma entidade que visa promover o desenvolvimento aos vários níveis, não só económico, social e por aí fora, mas ela só faz sentido quando existe uma reação por parte da iniciativa privada e por parte de toda a população. Ou seja, por mais que nós possamos pensar nas mais diversas áreas em que nós podemos ajudar nos projetos agrícolas e nos projetos de desenvolvimento rural, ela só faz sentido quando a própria população, quando a própria sociedade assume um papel fundamental em todo este processo. E porquê que eu estou a dizer isto? Quando nós vamos estudar os negócios e o desenvolvimento dos negócios, nós temos a parte do financiamento e investimento que é fundamental, depois na questão agrícola temos a parte da produção, depois temos a parte da distribuição, depois temos a parte da promoção, do marketing por aí fora, e todos estes aspectos podem ser suficientes se não forem bem trabalhados. Um deles é suficientemente importante para que eventualmente o projeto não dê resultado. Então, para uma Câmara Municipal, é fundamental que nós consigamos desenvolver dentro do nosso Concelho projetos verdadeiramente estruturantes. Então nós enquadramos aqui como um parceiro que tenta ajudar a iniciativa privada, em parceria com muitas outras entidades, a estruturar os mais diversos projetos. Como? Através de várias políticas transversais, dando a base de trabalho, criando bolsa de terras, criando formação, conferências como as que nós estamos a ter aqui, ajudando-nos nos canais de distribuição, identificando e criando equipamentos comuns cooperativos. Só para dar um exemplo, muito recentemente tivemos uma feira do mel, organizada por algumas entidades aqui presentes, e da qual nós tivemos o prazer também de nos associar, e a falar com uma das pessoas que estava a participar nessa iniciativa, uma pessoa que veio do centro do país, ela teve-me a dizer que nós, Câmara, tínhamos um novo papel no que diz respeito à apicultura no Marão e que podíamos ajudar verdadeiramente. E ele falou-nos de um equipamento cooperativo, que basicamente reconverter uma escola num espaço de transformação, num espaço de recolha, por parte da recolha do mel, para a transformação, para o embalamento e por aí fora. Isto pode fazer todo sentido, mas ele só vai fazer sentido, uma Câmara fazer investimentos desta natureza e a agir desta natureza, se tivermos pessoas dispostas a arriscar e se houvermos uma reação. Nós hoje em dia estamos a ter um novo paradigma em vários setores primários que temos aqui, desde o vinho, que teve uma transformação nos últimos anos, desde a questão dos cogumelos, que teve um grande boom, de vários produtos que nós temos e que agora também tem uma iniciativa de criar associações que os representem. Isto para mim é extremamente positivo. Isto dá-nos um grande alento para desenvolver novas políticas e para
efetuar uns investimentos que venham a beneficiar todos estes projetos. Isto para finalizar, que os 5 minutos, os 5 minutos já se estão a estender. Uma nota que eu queria deixar e que acho que é realmente importante: qualquer forma de desenvolvimento rural e desenvolvimento de projetos agrícolas só vai fazer sentido num trabalho de cooperação em rede nas mais diversas entidades. E todos nós temos que assumir aquela que é a nossa responsabilidade. A Câmara tem uma grande responsabilidade, não se pode demitir dessa responsabilidade, mas todos nós o temos, enquanto promotores, enquanto presidentes de junta, enquanto simplesmente cidadãos de uma freguesia, de um concelho. Outra coisa que é fundamental não esquecemos é que nós temos um potencial tremendo em Amarante e em particular nas Falas do Marão. Nós acreditamos imenso na nossa terra. Nós temos umas condições geográficas de excelência, microclimas que permitem a produção de determinados bens alimentares com uma antecedência de 2 ou 3 semanas face a outras produções em todo o resto do país. Temos uma área geográfica considerável para a produção agrícola. Temos agora um quadro comunitário que também nos beneficia porque estamos numa região subdesenvolvida face ao contexto europeu. E como se isso não bastasse, isto aqui é importante, temos muita gente de qualidade, pessoas com determinação, pessoas qualificadas, pessoas que têm muito know-how e muita experiência que tem que ser aproveitado. Nós podemos ter todo um conjunto de coisas, mas a coisa mais importante que nós temos que ter são pessoas, e pessoas motivadas e pessoas interessadas neste tipo de projetos. Porque já vi muitos municípios, muitas regiões, que não tinham nada para ser conhecidos e ser destacados em termos nacionais, e hoje são, ou porque fazem a feira disto, ou porque fazem o evento daquilo, que são conhecidos, não tinham as melhores condições para realizar aqueles eventos, mas porque uma população, juntamente com todas as entidades que acompanham aquele município, aquela região, decidiram envolver-se em projetos estruturados e em rede. Eu acho que nós temos que fazer isso, temos esse passo, e por isso, uma vez mais, é importante isso que estamos aqui a fazer, abrir a discussão, pôr os agentes a falar e começarmos a ter ideias em conjunto e começarmos a alinhar aquelas que são as nossas estratégias. Portanto, da nossa parte, e para terminar, só lançar o desafio e agradecer a oportunidade. Muito obrigado, Sr. Vereador. Ora bem, a coisa está lançada. Muito obrigado pela sua intervenção e, francamente, portanto, está claro. Primeiro, o financiamento é importante, mas não é tudo. Longe disso. É preciso pensar em bons projetos e projetos que sejam estruturantes de desenvolvimento do Concelho, da região, e isso é um sinal claro que não queremos fazer coisas apenas, vamos dizer, à procura do dinheiro fácil. Queremos fazer coisas que nos garantam que estamos a semear iniciativas e lógicas que terão futuro e serão sustentáveis. Essa é uma ideia forte que certamente iremos comentar na nossa conversa. Já agora, o Sr. Vereador também referiu alguns elementos como a Bolsa de Terras. É um assunto que poderá, às tantas, passar por alguma conversa, porque é um elemento também, digamos, interessante, e este apontamento da cooperação. Não faremos nada que nos permita avançar, melhorar, progredir, que não seja com uma clara cooperação entre todos os atores, todos aqueles que querem fazer coisas e que têm a paixão da sua terra, a paixão da terra, mas que querem fazer coisas em cooperação. E aqui vamos ter que trabalhar, cimentar laços, ligações, formas de cooperação, agir de uma maneira em que nos sintamos bem a fazer as coisas em ligação com outros. Bem, muita coisa há para fazer. E eu passava a palavra ao Dr. Telmo da Dolmen, que nos vai também adiantar estes tópicos iniciais para enquadramento. Muito obrigado. Obrigado ao CLAP pelo convite. Nos tempos que vivemos, não é fácil numa freguesia a 5, 6 quilómetros da cidade ter uma sala tão cheia. É sinal que este espaço é um espaço dinâmico, que esta associação faz desenvolvimento porque leva à participação. E só há desenvolvimento quando há participação da população. Agradeço a todos a vossa presença e, acima de tudo, ao CLAP pelo trabalho desenvolvido. Em nome da Dolmen, eu vou fazer uma pequena introdução. A Dolmen é uma associação de desenvolvimento que tem cerca de 20 anos e trabalha com 6 concelhos desta região: Amarante, Baião, Marco de Canaveses, no território todo, e depois temos parte dos outros de 3 territórios, de 3 concelhos: Rezende, a parte ribeirinha ao Rio Douro,
parte de Sinfãs, a grande parte do concelho de Sinfãs, que vai até à vila e toda a parte ribeirinha, e a parte de Penafiel, encostado ao Marco de Canaveses e a Amarante, no fundo, que vai dentro dos rios, cá em cima, a Casais Novos. Trabalhamos essencialmente aquilo que é comumente conhecido pelo líder, mas no futuro as coisas não vão ser tão assim. Isto é, porque o que vem aí, o programa que vem aí para as associações de desenvolvimento local como a nossa, vai ser uma gestão mais plurifundos. Isto é, se até agora o fundo que apoiava as iniciativas locais era à volta do FEADER, o FEADER é o Fundo Europeu Agrícola, agora vai continuar a ser o Fundo Europeu Agrícola, mas vai somar o FEDER, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e o Fundo Social Europeu. Os contornos de como é que vai funcionar, se vamos continuar a ter a autonomia que até agora tínhamos, não sabemos ainda. Partimos do pressuposto, pela base da experiência que temos e até pelo reconhecimento que temos, estas 50 ADLs que existem no país, que porventura as coisas continuarão a existir da mesma forma, isto é, dar autonomia às associações de desenvolvimento para decidir quais são os melhores projetos para as comunidades. Pronto, mas dentro desta perspectiva, desta gestão plurifundos, penso que a Dolmen vai continuar a poder apoiar muito dos projetos agrícolas. Estamos aqui a falar de projetos pequenos, porque outros eixos, os projetos das vinhas, porventura, projetos acima de 25 mil euros, porventura serão para outras, porventura para o Ministério da Agricultura, diretamente, como é exemplo passado, mas vamos passar a ter mais responsabilidade na área agrícola. Se até agora quase que não apoiávamos nada no mundo agrícola, a partir de agora tudo aponta que vamos ter mais responsabilidades nesta área. E também vamos ter uma outra responsabilidade que nos estava vedada, era apoiar unidades de produção, isto é, e transformação. Se até agora podíamos fazer isto, será uma empresa de fumeiro, uma empresa de transformação de compotas, ou outros, ou licores, podíamos ir até aos 25 mil euros, o que sabemos hoje, em termos já de regulamento, é que já pode ir até 200 mil euros. Isto já é uma vantagem competitiva para estes territórios e é facilitador, porque muitas vezes podemos trabalhar muito aqui a rede de pequenos produtores que possam ter aqui uma empresa de transformação de alguns produtos que julguem importantes. Mas para o futuro, o que se prevê é que, aqui no fundo, as prioridades que estão muito assentes no Plano de Desenvolvimento Rural têm a ver com reforçar a viabilidade das explorações agrícolas, promover a organização das cadeias alimentares, promover a inclusão social, a redução da pobreza e o desenvolvimento económico das zonas rurais. E há aqui uma outra prioridade que é horizontal a todas estas, que é a valorização do ambiente e a inovação nestes meios. Isto também é algo que é fundamental. De uma forma mais breve ainda, só vos queria dar conta, e depois deixaria muitas das respostas depois para a plateia, para as perguntas, que tem a ver com o que é para nós estratégico, para nós Dolmen, o que é que vai ser a nossa estratégia que estamos a trabalhar nela, depois de ouvir um conjunto muito vasto de atores, nestes 6 concelhos, e destes atores foram atores locais, atores regionais, mas também o mundo académico, gente ligada à Comissão Europeia, gente ligada às universidades, muita gente ligada às universidades, mas gente ligada às universidades, mas com os olhos sempre no terreno. Isso foi algo que para nós foi vital e é vital. Mas uma das estratégias, a estratégia que para nós vai ser basilar nos próximos anos é valorizar aqui os recursos naturais. E quando falo dos recursos naturais, falo da Serra do Marão,
a Serra da Aboboreira e a Serra de Montemuro, que são para nós vitais para até de reconhecimento de valia paisagística, de valia patrimonial, de valia humana que importa preservar. E depois, associado a estas 3 serras, vamos valorizar muito todo o papel e toda a estratégia que pode vir a ser consolidada com a força que tem o Rio Tâmega e o Rio Douro. Para nós, isto vai ter que ser algo que tem que ser prioritário. Estamos aqui a falar de recursos que são comuns a todos estes 6 municípios. O Rio Douro e o Rio Tâmega, as serras do Marão, a Aboboreira e Montemuro, e cada vez mais há uma apetência, e até já nem falo só de nós que vivemos cá neste território, mas de outras pessoas que vivem nas grandes cidades pela valorização destes espaços ambientais, destes espaços naturais, que importa cada vez mais preservar e valorizar. E para preservar e valorizar vamos ter que produzir, e é isto que, nesta preservação e nesta valorização, que há aqui nichos de oportunidades que nós, Dolmen, estamos disponíveis de apoiar muitos promotores, nomeadamente apoiar a vós. Daria agora a palavra aqui ao nosso moderador, porque penso que já disse um bocadinho do que é a nossa estratégia. Doutor Telmo, obrigadíssimo. Muito bem. Ora, nós temos todos uma grande expectativa em relação ao líder, porque o líder é aquela coisa que está muito próxima da nossa realidade, portanto é o apoio ao pequeno investimento local, ao pequeno restaurante, à pequena recuperação deste equipamento. Quer dizer, é todo um trabalho de grande proximidade que o líder forneceu a nível europeu e a nível nacional, e não há dúvida que todos sentimos que quando falamos de desenvolvimento de um território de pequena escala, como é o que estamos aqui a considerar hoje, este tipo de solução, do apoio direto, da solução concreta, nós estamos muito atentos e certamente estaremos muito atentos também à evolução que vier a ter o regulamento concreto que vai afirmar de forma categórica o que é que o líder vai apoiar no futuro. Bem, o Dr. Telmo já nos referiu claramente, vai apoiar mais agricultura do que no passado. Portanto, antes era uma coisa que o líder não se metia nessa coisa da agricultura, agora os pequenos projetos agrícolas também serão considerados. Bom, mas isto significa que todos nós vamos certamente ter que pensar mais e melhor sobre a integração das questões da pequena economia local. Portanto, o pequeno projeto agrícola, com o pequeno projeto agroalimentar, com o pequeno projeto de floresta, de turismo, e teremos certamente trabalhar todos numa ideia de que já nada funciona bem isoladamente. E, portanto, estaremos atentos, estaremos disponíveis e muito interessados em perceber como é que isto será feito na prática. Mas a Dolmen é muito categórica numa coisa, que é cooperação também, como a Câmara. Isto é, a Câmara disse-nos, somos parceiros e estimulamos a cooperação. A Dolmen vem-nos dizer exatamente a mesma coisa, pequenas redes de produtores, juntemos-nos, organizemos-nos, não pensemos que a coisa vai funcionar bem se cada um ficar só com a sua abordagem individual, exclusiva, etc. Então, estas pequenas redes de cooperação, de produtores, de comercialização, de ação futura, é certamente um desafio que se coloca em conversas deste tipo. Cada um terá o seu projeto, cada família, cada instituição. Vamos lá ver o que é que vai funcionar, o que é que nós queremos fazer para o futuro. Mas a verdade é que se não encontrarmos maneira de conversar, de nos organizarmos e de irmos falando sobre a cooperação, a coisa não vai acontecer. Por isso, desde já, e fica muito, muito marcada, muito vincada esta ideia de não é só um assunto de sabermos, cada um de nós, como é que cada um vai fazer no futuro, é o que é que nós teremos que fazer também no futuro, juntos, para que as coisas aconteçam com melhor e maior sucesso e maior qualidade. A Confederação Nacional dos Jovens Agricultores, representada pelo Vice-Presidente, o Carlos Franco, tem andado pelo país a dizer coisas que é apoiar jovens agricultores, é apoiar o desenvolvimento local.
É uma ideia interessante, uma ideia força. Mas o Carlos Franco é que nos vai dizer como é que essa coisa acontece. Vamos lá ver, vamos lá ouvir isto melhor. Bom, boa noite a todos. Começar por agradecer o convite do COAP, que a nós muito nos orgulha de estar aqui presentes, ainda para mais com a vossa distinta presença neste evento. Muito daquilo que seria importante nesta primeira intervenção ser dito já foi, de certa forma, respigado aqui pelos meus colegas de mesa, mas eu, de qualquer forma, gostaria de salientar e de sistematizar um pouco aqui algumas ideias que gostava de partilhar com vocês. Primeiro, o que é esta questão do desenvolvimento rural? Porquê é que nós temos um programa de desenvolvimento rural e todos os países comunitários têm um programa de desenvolvimento rural? Porque a questão do desenvolvimento rural é uma questão estratégica para qualquer país. Em Portugal, mais de 2/3 do território serão áreas rurais. Por conseguinte, falar de desenvolvimento rural é falar de 2/3 do desenvolvimento do nosso país. Mas muitas vezes, ao longo do passado, e nós temos que ter uma atitude crítica face ao passado, porque se nós não estamos contentes com o presente que temos, isso deve-se ao passado que tivemos. E se nós só olharmos para o futuro e não encararmos criticamente o passado, teremos muita probabilidade de tropeçar nas mesmas pedras que tivemos no caminho anterior. E eu penso que muitos dos problemas que ainda hoje em dia subsistem no mundo rural português e, de certa forma, na sociedade em geral, derivam, de certa forma, de dois problemas. Aquilo que se poderia chamar a incompetência de gestão, e apesar de ter aqui um vereador, e portanto se calhar nunca mais serei convidado para Amarante, mas não vou ter esse pejo. Por um lado, a qualidade da gestão pública, mas por outro lado também a exigência que nós, enquanto cidadãos, pomos sobre a gestão pública. Porque nós temos o hábito de culpar os políticos de tudo, mas os políticos fazem aquilo que a gente nos exige que eles façam e são castigados ou premiados por nós. E, portanto, o cidadão em si é que é o culpado pela boa ou má gestão da coisa pública. Se nós formos donos de uma loja, a loja será tão bem ou mal gerida conforme o dono quiser que ela seja. E, por conseguinte, esta questão da governação, aquilo que num jargão mais técnico se chamava a governança, é fundamental. Eu lembro-me de ter um professor de gestão que me dizia assim: não há países pobres, há países mal geridos. E isto é uma grande verdade. Porque nós temos países mais pobres que nós, que são mais ricos, e temos países mais ricos que são mais pobres. Veja-se países em África e países na Europa. E, portanto, esta questão do desenvolvimento rural entronca aqui numa coisa que se chama estratégia local. E a estratégia local tem que nascer de duas partes. De nós, enquanto cidadãos, e das instituições, e nomeadamente das instituições públicas, que, de certa forma, coordenam e implementam essa estratégia. Porque pensar que um quadro comunitário vai somente apoiar projetos individuais e que isso iria garantir uma estratégia de desenvolvimento é o mesmo que pensar que eu iria deitar aqui uma pedra com 100 quilos e escolher 4 pessoas para movimentar a pedra e cada um querer movimentar a pedra para um lado diferente. A pedra não saiu do mesmo sítio. Se todos pensarem para que lado é que querem movimentar a pedra e puxarem todos para o mesmo lado, a pedra muda de sítio. E é esse um pouco aquilo que tem que ser feito. Ou seja, em cada um dos locais, em cada uma das regiões, tem que haver uma estratégia definida, partilhada e consensualizada entre todas as pessoas. E é com base nessa estratégia que devem ser desenvolvidos os projetos individuais, e não o contrário. Ou seja, deve ser o cão a abanar a pulga e não a pulga a abanar o cão. Porque financiamentos existem sempre para os bons projetos. E isto é uma questão importantíssima. Há pouco foi referido que a questão do financiamento não é o mais importante. E não é realmente o mais importante. Porque se nós pensarmos no financiamento como o mais importante, vamos fazer o projeto de acordo com o financiamento. Quando esse é um grande erro, porque acaba o financiamento e morre o projeto. O que nós temos que pensar é exatamente o contrário. É, dentro de uma estratégia que nos permita e crie o ambiente para uma sustentabilidade das iniciativas individuais e para a sua lógica interna, devemos pensar, isso sim, que os projetos têm que ter base na sua sustentabilidade de longo prazo e na sua rentabilidade. Olhando para coisas como, por exemplo, e quando o projeto acabar, a minha máquina está toda amortizada e eu vou ter que comprar uma máquina nova, mas já não tenho o financiamento. Como é que é? Tive em conta isso ou não tive?
E são fatores críticos. Portanto, é preciso pensar no projeto dessa forma, com base na rentabilidade e na sustentabilidade, porque depois o financiamento vai ser um extra. Ou seja, durante um tempo irei ter uma vantagem financeira sobre isso e ao fim desse período irei estar mais bem posicionado no mercado. Hoje em dia, estar posicionado no mercado é exatamente o oposto de estar a competir no mercado de forma isolada. Eu, se quiser estar no mercado de forma isolada, não irei aguentar nem sequer os primeiros ventos, quanto mais os primeiros vendavais. E não é por acaso que neste programa que está aí em marcha, exatamente por causa disso, vai ser dado uma ênfase muito grande à questão da organização dos produtores. Praticamente todas as medidas vão contemplar majorações para quem apresente projetos integrados ou em organizações de produtores, seja por cooperativas, agrupamentos complementares de empresas, revistam a forma societária que queiram. Mas isso vai ser fundamental. E não é só fundamental para aceder ao financiamento, é mesmo fundamental para garantir a tal sustentabilidade e rentabilidade que eu há pouco falava. Até porque só faz sentido investir quando, num determinado local, quando outras pessoas estão a investir em coisas correlacionadas. Eu, por exemplo, quando hoje demos aqui uma volta pelo território, eu pensava assim, mas será que alguém se quer vir aqui instalar para produzir laranjas? Não, obviamente que não, porque eu era capaz de produzir, arranjar aí um sítio qualquer com um microclima, aí num vale abrigado e produzir laranjas. Mas depois, onde é que as ia entregar? Quem é que lhe ia prestar apoio técnico? Por aí adiante. Portanto, quando pensamos em projetos, e isto dirigindo-me já um pouco àquilo que será certamente as vossas intervenções, eu costumo dizer que não vale a pena andar a inventar o pau e a roda vezes sem fim. As regiões, e isso está mais que demonstrado por numerosos estudos, são boas a fazer aquilo que sempre fizeram. Ou seja, se aqui se fez sempre bem vinho, elas serão boas a fazer vinho. Se aqui a castanha sempre se deu bem, elas serão boas a fazer castanha. Se aqui se deram bem a criar a raça maronesa, eles serão bons a criar a raça maronesa. Agora, se quiserem vir para aqui fazer laranjas, vão durar 5 anos, que é o tempo do financiamento. Isso realmente dura, mas depois fecham. Daí a questão, estratégia, local, projeto individual dentro dessa estratégia e pensar desde o início, mercado, cooperação e agrupamento. Tudo o resto vem depois. Como costuma dizer a banca, para os bons projetos há sempre dinheiro. E eu costumo dizer, para os bons projetos há sempre futuro. Ora bem, não está mal para acabar este enquadramento. E antes de passar aqui a palavra para uma primeira interpelação à mesa, eu fiquei surpreendido com aquela coisa do cão e da pulga. Exatamente. Porque aquela coisa de imaginar o cão a sacudir a pulga e a pulga a sacudir o cão é uma coisa que me perturbou. Bem, mas não há dúvida. Esta mensagem que o Carlos Franco nos adiantou, que é os projetos serem coerentes e consistentes com as dinâmicas dos territórios, as suas tradições, aquilo que é as condições criadas em cada território para que as coisas funcionem bem. Quem já sabe e quem quer criar um novo projeto dirige-se a quem sabe e a coisa pode funcionar melhor, não há dúvida que é uma mensagem importante. E, portanto, ficamos com um cão e com uma pulga mais esclarecida. E agradeço ao Carlos Franco as suas referências e as suas mensagens também sobre a governança e o interesse público e tudo aquilo que nos foi adiantado.